A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal. Nós estamos hoje aqui para estudar a lição de número 9 dos jovens, que tem como tema Entre a Lei de Deus e a Lei dos Homens. Lição importantíssima. Vamos aprender aqui a diferença. Qual é a diferença, pastor Rodrigo? Em obedecer, estar em dia obedecendo às leis dos homens, sem contrariar a vontade de Deus. Ou, quando que eu devo não obedecer às leis dos homens, sendo que a Bíblia mesmo me orienta a me submeter às autoridades, que toda autoridade é constituída por Deus. Como é que eu vou saber? Então essa lição veio mesmo assim para esclarecer assuntos importantes de situações que nós poderemos enfrentar. Então, se você é novo por aqui, eu te peço humildemente, se inscreva no meu canal, você me ajuda a fazer missões, nós temos projetos na obra missionária, conheça os nossos materiais, receba os nossos materiais, os nossos slides e deixa o teu like positivo, que é muito importante nesse vídeo. O texto áureo, o texto principal está em Daniel 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Daniel 6 e 10. Eu até achei que deveria ter colocado na lição aqui, orava como de costume. Vou falar isso na lição. Vamos lá? Resumo da lição. Antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei. Então, tem aqui essa verdade muito importante. Texto bíblico, Daniel 6, 1 ao 7. Objetivos da lição. Primeiro, conhecer características do novo governo que Daniel estava submetido. Segundo, compreender como se deu a conspiração contra Daniel. E terceiro, aprender sobre a diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens. Introdução. Mesmo sob um novo regime, o profeta Daniel se depara com a maior provação de sua vida. Ele é confrontado com a pressão de abandonar sua devoção inabalável ao Deus Altíssimo. Nesta lição, estudaremos este relevante episódio que nos trará valiosos ensinamentos, viu? Guarde essa palavra, são valiosos, sobre a fidelidade a Deus diante do governo dos homens e de suas leis, revigorando a importância da oração na vida do crente. Falando da oração, vamos fazer a nossa oração para Deus abençoar esse estudo. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, pelo rico privilégio de estudar e aprender mais da Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre esta aula, sobre cada aluno e professor, onde este vídeo chegar. Que em tudo Teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção. Primeira parte, vivendo sob um novo governo. Primeiro tópico, a identidade do novo rei. Isso aqui é um conteúdo histórico para você identificar, quem foi Ciro e quem foi Dário. Vamos lá. Letra A. Ciro e Dário foram 2 imperadores persas que se sucederam no trono. Primeiro Ciro, que conquistou a Pérsia. Alguns historiadores acham que tinha outro ainda, nome importante ao lado de Ciro. E depois, Ciro, alguns historiadores comentam que Ciro já tinha ordenado, colocado Dário numa grande posição de governador, mas depois Dário acaba assumindo todo o império. Irmãos, lembrando que a lição aqui, irmãos, várias lições, vai ter contexto histórico e argumentações extra-bíblicas. Outro dia eu fiz um comentário aqui, isso aí é um pensamento extra-bíblico, não é o que eu concordo. Várias vezes falei, vamos ficar com a Bíblia. A Bíblia falou assim, vamos ficar com a Bíblia. Aí teve um irmão que fez comentário lá, já vem com coisas fora da Bíblia, tô fora. Por favor, irmãos, por favor. Então a própria lição traz comentários extra-bíblicos, mas não significa que a gente esteja apoiando. Eu pelo menos digo, isso aqui é um comentário histórico, extra-bíblico. Tá? Mas coisas da Bíblia, doutrinas, estudos, assuntos, vamos ficar com a Bíblia. A maior autoridade que tem é a Bíblia. Então, mas isso aqui é histórico, e a própria Bíblia menciona primeiro Ciro e depois Dário. Ciro, o Grande, é considerado o fundador
do Império da Pérsia. Está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 21, também Isaías 44 e 28 e Isaías 45 e 1. Ele morreu em batalha. Os historiadores comentam que em 530 a.C. ele morreu em batalha e foi sucedido por Dário I, que está lá em Daniel 9 e 1. Lembrando que Daniel, irmãos, Daniel é um livro que conta a história do que aconteceu de forma bem resumida. Então, começa com Ciro, né, lá em Daniel 1 e 21, e depois já em Daniel 9 e 1 já aparece Dário. Entende? Então, são resumos, mas são anos de história que esses homens tiveram e houve uma sucessão. Primeiro Ciro, depois Dário. E Dário continuou a política de expansão territorial do império. Então, a identidade do novo rei, Dário, que havia substituído Ciro. E Deus usou Ciro para que o povo voltasse para Jerusalém. A Bíblia chega a chamar Ciro de pastor. Né? O novo governo, letra A. O rei Dário organizou o império em satrápias, que eram províncias administrativas, com governadores nomeados por ele. Letra B. Acima deles, dos satrápias, foram nomeados 3 presidentes, também chamados príncipes, incluindo Daniel. Está lá em Daniel 6, 1 ao 3. Então, o novo governo, houve uma reestruturação. Províncias com governadores e 3 presidentes, pode ser considerado príncipes também, com autoridade sobre todos os governadores. E dentre esses 3 presidentes, Daniel fazia parte. E a Bíblia diz que Daniel tinha mais autoridade que os outros 2 presidentes. Daí a inveja, né? Vamos ver mais à frente. Então, confere lá Daniel 6, 1 ao 3. 3. Uma política de tolerância. Letra A. O fato de Isaías profetizar que Ciro seria um pastor do Senhor, que está lá em Isaías 44, 28, significa que várias coisas desse governo iriam favorecer os interesses do reino de Deus. Dessa forma, a liberdade religiosa oferecida por Ciro favoreceu o retorno dos judeus para Jerusalém. Confere lá Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que você vai ver que Ciro foi considerado um pastor, um instrumento nas mãos de Deus, então muitas coisas desse governo iriam, por provisão de Deus, favorecer o povo de Deus. Aqui a gente vê que era um reino que tinha uma política de tolerância. Por quê? Que davam permissão de culto e permissão inclusive para voltar para Jerusalém, porque era uma ação de Deus. Deus estava usando Ciro. Segunda parte, conspiração contra Daniel. Aqui que começa, né, algumas lições importantes para os dias de hoje, principalmente. A distinção de Daniel, letra A e letra B. Daniel sabia conciliar o temor a Deus e a prudência perante o governo humano. Temor a Deus é uma coisa. Prudência diante dos governos humanos. Temos o que é a prudência, pastor Rodrigo? Anote essa frase. Prudência é a sabedoria na prática. Então tem que ter cuidado, tem que ter cautela, um comportamento sábio, atitudes temperantes. Daniel sabia. Tinha temor a Deus e obedecia às autoridades. Agia com prudência. Mas, vamos entender aqui. Dessa forma, Daniel se destacou diante dos outros presidentes e todos os demais sátrapas, né? Ou sátrapas. Palavrinha é um trava-língua, né? Sátrapas. Eu acho que até eu errei na primeira pronúncia lá. Daniel 6, 1 ao 3. Letra B. A grande maioria dos filhos de Deus foram chamados para serem usados. Agora preste atenção, você que trabalha numa empresa, num comércio, você que trabalha na indústria, você que tem um negócio próprio de alguma área, algum segmento comercial da sociedade, é contigo que o Espírito Santo vai falar. Porque existe, irmãos, preste bem atenção, existe 2 grupos de cristãos, os que trabalham exclusivamente no reino de Deus, com a palavra de Deus, exclusivamente. Eu, por bondade
misericordioso, faço parte desse grupo. Hoje eu trabalho exclusivamente, não só hoje, né? Já fazem 13 anos, trabalho exclusivamente só com o reino de Deus. Mas tem um outro grupo que tem suas atividades, responsabilidades. Então é com você que o Espírito Santo vai falar agora. Redobra a tua atenção. A grande maioria dos filhos de Deus foram chamados para serem usados como excelentes profissionais em suas cidades e, através disso, serem grandes cooperadores na obra de Deus. Tem irmãos que às vezes ficam tristes, como eu queria, parece que eu não faço nada para Deus, estou sempre aqui nessa empresa, estou sempre aqui. Irmãos, você é um excelente profissional. Deus te vocacionou, te chamou para isso. Porque quem é que vai evangelizar as pessoas que trabalham contigo? Eu não posso ir lá. Eu não posso. São almas iguais às que estão aqui. Então eu não posso ir lá no teu trabalho, no teu lugar, evangelizar quem está lá. Você foi colocado lá. E outra coisa, tem muitos irmãos que têm profissões excelentes, empresas, ganham muito bem. Vocês são responsáveis diretos das abençoadas ofertas que vai para o campo missionário. Por isso que Deus colocou você aí, para você ter a renda que você tem, para a obra missionária, para os missionários que estão no campo continuarem sendo mantidos através do teu chamado, dos recursos que você envia. Então cada um tem uma função específica no reino de Deus. Então vocês que estão trabalhando no meio secular, com as suas profissões, vocês são poderosamente usados por Deus onde vocês estão, de duas formas. Pregando para as pessoas que estão ao redor de vocês, porque eu não posso ir lá, é você que está lá, e através da renda que vocês têm, e muitos têm uma renda muito abençoada, sustentando missionários, ajudando as congregações, ajudando as igrejas locais, através de vocês. Então, irmãos, é nobre demais o ministério e a vocação de cada um dos irmãos. Então, preste atenção. Daniel foi um exemplo de profissional nas funções do império e um grande instrumento nas mãos de Deus, conforme Daniel 6:4. Irmãos, Daniel não trabalhava exclusivamente em questões religiosas. Não. Se ele tivesse permanecido em Jerusalém, ele talvez seria lá sacerdote ou algo do tipo, trabalhava no Sinédrio, alguma coisa assim. Mas ele foi para a Babilônia, e na Babilônia foi trabalhar no governo, como funcionário público, e ele cumpriu o seu ministério. Ele foi trabalhar e tinha o fato de ele pertencer ao grupo dos sábios que decifravam enigmas, não significa que ele tinha lá uma vida religiosa, trabalhando só com a religião. Não, a religião dele nem era a mesma da religião do governo, para ele ser contratado como um sacerdote do governo. Não, ele era administrador, lidava com várias questões de administração, de dinheiro, de finanças. E aí tinha essa questão, quando tinha problemas difíceis que precisavam de conselhos, grandes conselhos, uma direção muito sábia e revelações inclusive, aí ele tinha esse ministério também. E ele era chamado. Mas ele foi colocado aqui, a lição fala, a Bíblia ensina, com 3, junto aos demais presidentes, que formavam 3 presidentes que coordenavam os sátrapas, os governadores. Então ele tinha uma função administrativa. Então, em outras palavras, Daniel não era um obreiro integrado à obra de Deus. Não, ele era um funcionário público e deu muito fruto. Então você que trabalha em qualquer segmento, você pode dar muito fruto. Pastor, mas eu queria ter saído para a obra, ido para um outro lugar e tal. Você sabia que o apóstolo Tiago nunca saiu de Jerusalém? E eu estou falando dele até hoje. Então, onde você está, faça bem feito. Deus te colocou aí. Esse é teu ministério. Deixa Deus te usar. Principalmente os jovens, fala para eles. Seja poderosamente usado aonde Deus vai te colocar.
seja na medicina, seja na área do direito, seja na área da engenharia, seja na área da educação, seja poderosamente usado como Daniel foi. Amém? Vamos lá, 2. Inveja e conspiração. Letra A e letra B. Infelizmente, o crente está rodeado de ímpios invejosos. E assim como aconteceu com Daniel, muitos invejosos podem querer conspirar contra os filhos de Deus, conforme Daniel 6, 5 ao 7. Quem é o invejoso? O invejoso não está feliz com a tua alegria. Talvez nem deseje ter o que você tem, no que diz respeito a bens, mas ele não se alegra com a tua alegria. E aí, se ele puder, vai te prejudicar. São pessoas que não são totalmente realizadas, são pessoas insatisfeitas e se incomodam com a tua alegria. Se incomodam. E ela sente inveja da tua alegria. Tá? Então, letra B. O crente deve estar sempre em vigilância e prudência para ser um exemplo entre os fiéis e os de fora. Conforme 1 Timóteo 4 e 12. 3. O plano contra Daniel. Letra A, B e C. O inimigo é astuto, irmãos, e perigoso e também violento. Tá? Cuidado. Confere lá 1 Pedro 5 e 8. Cuidado. Letra B. Os inimigos de Israel não acharam um mau testemunho em Daniel. Não acharam. Na administração, no trabalho que ele tinha, como funcionário público, não acharam. E com dolo, tá? Eles resolveram propositalmente, com dolo, criar uma lei que contrariasse os princípios de fé que havia em Daniel, com o propósito de destruir Daniel. Confere lá Daniel 6 e 5, com dolo, propositalmente. Ele não dá um mau testemunho. Ele tem fé, ele crê, tem a religião dele. Então vamos criar uma lei relacionada aos princípios de fé dele. Ele tem que destruir esse camarada. Então, irmãos, o ímpio é terrível. Com dolo ele vai tentar alguma coisa. Letra C. Cuidado. Jesus advertiu que por amor a ele, os filhos de Deus seriam odiados entre as gentes. Confere Lucas 21 e 17. Então o plano contra Daniel revela um sentimento maligno que existe no coração de muitas pessoas, usados pelo inimigo, que vão querer prejudicar os filhos de Deus. Então redobre a tua atenção. 3. A lei dos homens e a lei de Deus. Primeiro, contrariando a lei dos homens. Letra A. Aqui é muito importante, irmãos. Um dos principais assuntos da lição. Quando a Bíblia ensina que devemos obedecer às leis dos homens, isso se trata de leis que não contrariam as leis de Deus. Confere Romanos 13 e 1. Então, quando a Bíblia diz submeta às autoridades, respeite as autoridades, quando estas não estão contrariando as leis de Deus. Simples para entender. Agora, quando as leis dos homens têm o propósito de ofender a Deus e seus princípios, os filhos de Deus devem se posicionar como Daniel e não obedecer a tais leis. Quando eu falo aqui ofender a Deus e os princípios, esses princípios envolvem a minha obediência daí, a minha fé, envolve a minha vida espiritual. Aí eu devo me posicionar como Daniel. 2. O poder da oração. Letra A e letra B. Daniel não foi para a oração. Isso aqui é muito importante, irmão. Só recapitulando. Tópico 1. Saiba diferenciar as leis que não ofendem a Deus e não querem destruir tua fé. Obedece, tranquilo. Agora, quando vai ofender a Deus e quer destruir tua fé, se posicione. Deus vai te honrar. Segundo, a oração, ela não deve, preste bem atenção, Daniel não foi para a oração devido ao decreto. Não, mas a Bíblia diz que ele foi orar. Não por causa do decreto. Por que ele foi para a oração? Ele foi para a oração porque era o seu costume. Confere lá Daniel 6 e 10.
Começa por aqui, letra B. A oração, irmãos, não deve ser considerada apenas um recurso diante das adversidades. Não. Antes, a oração deve ser vista como, anote isso, eu coloquei entre parênteses aqui, a condição essencial para o relacionamento entre o cristão e Deus. A oração é uma condição essencial. É a mesma coisa que eu me lembro quando deu a pandemia, estavam querendo fechar as igrejas, muita gente estava dizendo, não, mas a igreja ela não é um serviço essencial. Não é essencial, pode fechar. Teve lugares que fechou. Infelizmente aqui na minha cidade fechou. Por quê? Porque o governo não viu como algo essencial. Então olha como que as pessoas veem a questão do essencial. O que não pode fechar? Não pode fechar hospital, né? Não pode fechar alguns comércios, mercado, não pode fechar. Serviço essencial, não pode deixar de ter isso todo dia. Tudo bem, nós sabemos que a igreja é essencial, lógico. Agora, a oração, irmãos, ela é essencial. Ela não pode ser vista como um recurso. Ai, meu Deus, agora estou passando por uma dificuldade, eu vou para oração. Não, irmãos. É por isso que a pessoa está em dificuldade. Não estou dizendo que as dificuldades não vão continuar vindo, mas onde é que ela está em maior dificuldade? Aqui dentro. Desesperada, atribulada, inconformada. Por quê? Porque o serviço essencial não está ali todo dia. Daniel foi para a oração. Não porque o decreto saiu. A Bíblia diz que ele era o costume dele. E ele, como conhecia a palavra, né, quando Salomão inaugurou o templo, Salomão orou e disse, Senhor, se alguém estiver longe de Jerusalém, orar voltado para Jerusalém, atende tu dos altos céus. Então Daniel conhecia esse versículo. Então ele abria a janela, voltado para Jerusalém, crendo na palavra. Salomão orou, pai, eu estou aqui orando, voltado para Jerusalém, atende, atende, atende. Então ele conhecia a palavra e tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Não sabe quanto tempo ele ficava em oração. Mas ele ficou ali, nós sabemos que ele orava, né? Teve uma outra passagem que ele ficou 21 dias, o mesmo propósito. Então, meus irmãos, a oração deve ser considerada um serviço essencial, diário, na vida do crente. Porque é o meio pelo qual o crente mantém. Tá? Portanto, a oração deve ser um hábito vital e não apenas um recurso. Tá? Confere lá, por isso que Paulo escreve 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Não está escrito lá, orai uma vez por semana, orai uma vez por mês. Não, é sem cessar. Todo dia falar com Deus. E falar com Deus com qualidade, irmãos. Tá? Deus se agrada, Deus ouve a oração, você fazendo ela de qualquer forma, de qualquer postura corporal. Mas existe, irmãos, uma postura mais agradável a Deus. Existe um momento com mais reverência a Deus, e Deus se agrada, viu? Então reserve um tempo de qualidade com Deus. Tá? Reserve ali um lugar na tua casa, sem barulho. Tá? O que você acha que representa o fato de muitos servos de Deus se retirarem e ir para o deserto orar? Inclusive Jesus ia para o deserto, sem barulho, sem nada. Isso indica como deve ser a oração hoje. Desliga a TV, internet, sai do meio da conversa, sai do meio do barulho. Vai lá falar com Deus, em secreto, né? Sem barulho. Vai lá para o teu quarto, Jesus ensinou isso. Vai para o teu quarto e fala com Deus. Vai lá falar com Deus. Ali prostrado, sabe? Que nem Elias. A Bíblia diz que Elias colocava o joelho, a cabeça entre os joelhos. Se curvava, né? A palavra adorar no grego, quando você lê lá, chegou perante Jesus e o adorou. Está escrito, prostrou-se. Sabe? Se você não tem problema de saúde, se curve na presença do Senhor. Tá? Primeiramente com o coração curvado, né? Seja honesto. Se curve e fale com Deus, tire um tempo de qualidade. Você vai ver, sabe qual é a oração mais poderosa? A mais sincera e mais reverente. Então, tenha reverência diante de Deus. Você não está na presença de qualquer um, né? Com muita reverência, seja sincero, Deus vai te ouvir. Mas mantenha isso. Até porque
você precisa ter estrutura diante das afrontas. Senão as pessoas vão... Tem dois tipos de crente, né? Tem o Eliseu e tem o servo de Eliseu. Lembra lá de Eliseu? Estava no monte, os assírios rodearam o monte. O que aconteceu? O servo de Eliseu olhou e se apavorou. Ai, meu Senhor, o que é que vai ser de nós? O monte está rodeado. Eliseu olhou, Senhor, abre os olhos do moço. Aí ele foi ver que maior é o que estava com Eliseu do que eu estava lá embaixo, com aqueles soldados. Então, meus irmãos, o preparo espiritual através da oração diária faz com que a pessoa não entre em desespero na hora da afronta. Imagine se Daniel não orasse. Vou ter que trair o meu Deus, e se eu não trair meu Deus, eu vou morrer? É isso mesmo? E entrar em desespero. O que ele fez? Continuar orando. Foi por oração. Não vou trair meu Deus e vou continuar orando. E aí, olha só. 3. Deus fecha a boca do leão. Letra A, B e C. Quando o crente tem intimidade com Deus por meio da obediência e da oração, fiz questão de colocar obediência aqui, porque não adianta só orar e não obedecer a palavra. Então, não vai adiantar de nada. Existirá, quando o crente tem intimidade com Deus por meio da obediência e da oração, existirá maior possibilidade dos livramentos da parte de Deus sobre a vida do crente, sobre a sua vida. Confere lá Hebreus 7:25. Está falando de Jesus, que ele é poderoso para salvar totalmente, tanto a vida eterna como situações aqui da terra. Letra B. O fato de o rei dizer a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O fato do rei falar isso quando Daniel for jogado na cova dos leões, significa que o próprio rei tinha esperança de que Deus salvasse a Daniel, devido a este ser obediente e alguém que tinha o hábito de falar com Deus. Confere lá Daniel 6:16. Por isso que o rei manifesta, né? O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. E a Bíblia diz que o rei ficou incomodado, porque ele não queria aquilo. Foi uma trama, né, dos invejosos. Mas, infelizmente, ele era o rei, já tinha selado, não podia voltar atrás, de acordo com as leis do país, né? Letra C. Que todos os filhos de Deus sigam a recomendação do Senhor Jesus de viverem em oração. Onde é que Jesus recomendou? É o que significa Mateus 7:8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, será aberto. Em outras palavras, estejam sempre orando, buscando a Deus em oração. E vocês vão ter outra vida perante Deus. E a nossa conclusão: ao enfrentar a pressão de abandonar sua devoção a Deus, Daniel escolheu permanecer firme em sua fé, continuando a orar diante das adversidades. Em vez de ser leal ao governo, manteve-se fiel a Deus. Então, quando surge situação, né? E agora? Isso ali é uma afronta a Deus, é uma afronta à minha fé. Eu vou continuar sendo leal a Deus. Daí, nessa situação, você tem que optar pela vontade de Deus. Em vez de ser leal ao governo, manteve-se fiel a Deus. Sua coragem e confiança em Deus não apenas resultaram em sua proteção miraculosa na cova dos leões, mas também demonstraram um exemplo eterno de como podemos manter a integridade espiritual em face dos desafios culturais, políticos e jurídicos de hoje. Por que jurídicos aqui? As leis, né? Podem criar leis contra a igreja e o povo de Deus. E nós chegamos ao final da nossa abençoada lição. E eu convido você, esteja na escola, compartilhe essa lição, adquira os nossos materiais, é um preço irrisório. O plano anual da assinatura vai ficar em torno de R$ 2,50 por semana, ou se torne um assinante da Catflix, menos de R$1 por dia, plano anual. Você vai adquirir todos os nossos cursos dentro da Catflix. Já tem mais de 2.400 irmãos ali em contato dentro da Catflix com os nossos materiais, então não fique de fora. Vamos orar? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por este ensinamento abençoado e pedimos
nos dê sabedoria, nos dê prudência para sabermos nos conduzir perante as autoridades, mas nos dê discernimento para compreendermos quando vierem situações que querem ofender o Senhor, destruir o seu reino e destruir a nossa fé. Nos dê força, nos dê espírito de fortaleza para sermos fiéis ao Senhor e, se possível, enfrentar até a morte no teu nome. Dê condições e graça para o teu povo. Seja engrandecido nesta hora, abençoe cada aluno e cada professor, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, forte abraço, fique na paz de Cristo Jesus. Amém.